Irmãos, minha mãe é uma senhora, ela é bem sistemática. Daquelas que tem sempre uma boa orientação para você. Tipo família mineira e família goiana, sabe? Eu sou daqueles que cresceu no meio das constantes recomendações da minha mãe para qualquer situação da vida. E muitas dessas recomendações, até hoje, eu não me esqueço, porque essas recomendações, elas facilmente se tornavam em longos discursos, né, de mãe, que orientava os seus filhos. E essas recomendações sempre terminavam com um inconfundível: ouça sua mãe. Provavelmente seja assim na sua casa também. Eu preciso exemplificar isso aqui para você. Quantas vezes eu não ouvi, por exemplo, meu filho, o cabo da panela, quando estiver no fogão, tem que estar sempre virado para dentro, porque eu trabalhei no hospital e eu já vi muitos acidentes acontecerem, e por fim terminava a frase com: ouça sua mãe. Uma outra dica da minha mãe era: esteja sempre atento na rua. Se desconfiar de uma pessoa, atravesse a rua. É por isso que a sua mãe nunca foi assaltada. Meu filho, ouça sua mãe. Quando for lavar louça, orientação: organiza tudo antes, porque vai tornar a sua vida muito mais fácil. Ora, lavar a louça já não deixa a vida mais fácil, né? Nunca entendi essa. Organize tudo antes, tire o resto da comida para não entupir a pia. Se tiver café sobrando, jogue o pó de café, porque desengordura. Pegue um papel, se tiver aqueles papéis de pão, passe nos pratos, porque quando você for lavar, estará muito mais fácil. Não se esqueça também, não misture uma louça engordurada, por exemplo, com um copo que bebeu suco. Meu filho, ouça sua mãe. Esses momentos eram típicos de recomendação, mas eles se tornavam ainda mais característicos quando eu ia, ou quando até hoje eu faço uma viagem. Mas quando eu era menor de idade, e aí a gente viajava de ônibus, a minha mãe dizia assim, ela tinha algumas dicas impagáveis. Ela dizia, por exemplo, assim: toda vez que a gente comprar uma passagem, a gente compra a passagem no meio do ônibus, porque se o ônibus bater de frente, você vai ter uma chance. E se alguém bater atrás, você também está no meio, preferencialmente do lado do motorista. Por quê? Porque ele vai salvar a pele dele. Agora eu estou curioso, eu preciso perguntar para minha mãe onde é o melhor assento no avião, né? E aí então ela terminava o seu discurso dizendo: ouça sua mãe. Bom, depois que eu tirei a carteira de motorista e já adulto, né, a minha mãe então, todas as vezes, ou a vez que a gente tem que viajar, ela começa aquele belo sermão dizendo: meu filho, em hipótese alguma, passe de 60 quilômetros por hora, jamais ultrapasse em linha contínua, tome muito cuidado com os outros motoristas, é por isso que a sua mãe nunca se envolveu num acidente. Meu filho, ouça sua mãe. Gente, vocês não têm ideia de quantos milhões de vezes que eu ouvi isso. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? O que me chama a atenção é que muitas das recomendações que a minha mãe me deu, hoje eu me vejo dando para as meninas. Vira o cabo da panela para dentro. Vira o cabo da panela para dentro. Mas de todas as recomendações que ela me deu, eu percebo um elemento nessa recomendação: o desejo de preservar a gente. O desejo de guardar a nossa vida. O desejo de que nada de ruim nos acontecesse. Por que eu estou dizendo isso? Porque o apóstolo Paulo termina sua epístola com uma recomendação ao seu povo.
Porque Ele quer que o seu povo siga num bom caminho. Porque Ele ama essa igreja e Ele traz algumas recomendações finais. E esse é o intuito, esse é, digamos aqui, o espírito, a vontade ou a intenção de Paulo quando ele conclui a sua carta aqui aos Colossenses. Ele meio que resume algumas recomendações que ele entende importantes. É como aquela carta de despedida ou como aquela orientação de despedida ao seu filho. Então o apóstolo Paulo, ele se despede, ele traz aqui algumas saudações, algumas recomendações finais e concisas, e todas elas de uma forma muito prática. Mas eu quero que você se lembre do seguinte, se lembre de uma coisa: quem está dando essa recomendação aqui é um homem que amou a igreja de Jesus. É um homem que entendeu o que era servir a Deus. Foi um homem que entendia e se dedicava ao seu trabalho por amor ao Evangelho de Jesus Cristo que ele pregava. O apóstolo Paulo, esse homem que escreve essa epístola, esse homem que diz de si mesmo que por causa do ministério que Deus lhe dera, ele disse assim: na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, quer por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. É isso, é este homem que está recomendando a sua igreja. Ele está dizendo: eu sei o que é viver pelo Evangelho, eu sei das lutas de viver por esse Evangelho. Foi esse homem que conhecia muito bem o perigo da realidade das forças espirituais, das forças diabólicas que sempre e sempre vão batalhar pela sua alma, que sempre vão desejar te tirar do caminho do Senhor. É esse mesmo apóstolo Paulo que disse que Deus deu a ele um espinho na carne e o identificou como mensageiro de Satanás para esbofetear-lhe o rosto, para que ele não se ensoberbecesse das visões que ele havia tido. É esse homem que está dizendo: cuidado! Ouçam as minhas recomendações. É esse homem que fazia tudo pelo Evangelho. É esse homem que dizia: eu considero a minha vida nada por amor a essa causa. É esse homem que dizia: eu já não vivo, é Cristo que vive em mim. Irmãos, é esse homem que traz as recomendações para você hoje à noite. Não sou eu. São as recomendações do apóstolo Paulo para a igreja de Jesus, que ele quer que continue andando nos caminhos de Deus. Quais são as recomendações finais de Paulo aqui para a sua igreja? Primeira recomendação, que é a recomendação para mim e a recomendação para a quarta igreja, para cada um de nós que estamos aqui hoje. Primeira recomendação é: orem perseverantemente. Olha comigo aí, meu irmão, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Irmãos, olha aqui para mim. O apóstolo Paulo sabia o valor da oração na sua vida e no seu ministério. E ele sabia o quanto a sua vida e o seu ministério dependiam das suas orações. A prática da oração hoje, e isso me entristece muito, todas as vezes, irmãos, que eu trago ou eu falo para um grupo de cristãos hoje, para a nossa igreja, por exemplo, eu sei que nós somos um grupo de pessoas que vivem no mundo de hoje, com a realidade de hoje, com os problemas de hoje, com a mentalidade de hoje.
E, portanto, há alguns desafios para a nossa fé cristã, e eu acho que um deles é, por exemplo, a prática da oração. Por um lado, porque a oração ela é ensinada de uma forma absolutamente errada, e na mídia por aí afora, a oração é passada para nós quase que como uma simpatia. Oração é quase que um abracadabra, um simsalabim. É uma varinha mágica que você saca na hora que você precisa. Você faz uma oração, você vai receber de Deus imediatamente aquilo que você pediu. Uma chave de liga ou desliga que a gente recorre de acordo com as nossas necessidades. Uma ferramenta que de alguma forma nas nossas intenções, nos nossos corações, instrumentaliza a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que por meio da oração a gente não receba graças e bênçãos incontáveis. De fato nós recebemos. Mas que eu estou dizendo que a oração é muito mais do que isso. E de que a oração não é essa ferramenta tão somente de instrumentalizar a vontade de Deus a favor daquilo que você deseja. A oração é sobretudo meio de graça, irmão. Oração é momento de comunhão entre pai e filho. Oração é momento de você falar com Deus e ouvir Deus falando com você. Já parou para pensar uma coisa? Nós acreditamos, porque a Bíblia afirma que Deus é soberano, Ele é absolutamente soberano. Já percebeu isso? A Bíblia diz que Ele criou todas as coisas e Ele determinou todas as coisas debaixo do céu. A Bíblia diz que Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. A Bíblia diz que Ele conhece o seu levantar e o seu assentar. A Bíblia diz que Ele conhece a palavra que ainda nem saiu da sua boca. Mas ainda assim a Bíblia diz que Ele tem prazer na oração do justo. Ainda assim, a Bíblia nos insta a orarmos sem cessar. Ainda assim, a Bíblia nos diz que nós precisamos vigiar e orar. Ainda assim, a Bíblia nos diz que nós precisamos orar perseverantemente. Não é interessante a gente pensar que, a despeito do fato de que Jesus era Deus, Ele sempre retirava o seu tempo de oração? Leia os evangelhos e você vai ver isso. Jesus, no meio do agito e da correria do seu ministério, diz a Bíblia que Jesus retirou-se para orar. Você vai encontrar os momentos constantes de oração de Jesus, e especialmente momentos de oração incessante foram momentos que antecederam momentos importantes na sua vida. Antes do seu ministério, quando ele vai para o deserto, no Getsêmani, quando ele estava prestes a assumir o caminho da cruz. No seu ministério cotidiano, Jesus orava e orava constantemente. Era o Deus encarnado e, no entanto, a sua vida e no seu ministério terreno foram marcados por oração constante, profunda, perseverante e fervorosa diante do seu Pai. Por que eu digo que eu me preocupo com a nossa geração, com os habitantes do mundo de hoje? Porque eu sinto que quando a gente fala de oração no mundo secularizado, no mundo distanciado de Deus, ou no mundo que é extremamente materialista, em um mundo que é também, eu diria, imediatista, é muito difícil orar. É muito difícil orar, sabe por quê? Porque a gente está ocupado demais. A gente corre, faz. E quando você se lembra que você deveria ter orado, o dia já foi. Eu me esforço para separar os meus momentos de oração. E não é incomum quando eu entro no meu quartinho, na minha sala, seja aqui na igreja, ou no gabinete, ou no escritório lá de casa, eu fecho a porta e eu vou me concentrar para orar. Na minha mente vem uma lista enorme de coisas que eu preciso fazer. Eu falo, gente do céu, como é possível?
Nós estamos ocupados demais, nós estamos incessantemente conectados. Você dá conta de ficar 1 hora sem ficar ao lado do seu WhatsApp? Ou você espera que Deus vai falar com você através do grupo? Pode até falar através de uma mensagem. Mas e a oração? Você tira esse tempo de oração fervorosa na sua vida? Nós vivemos em um tempo de uma geração que vive diante da tecnologia. Chamam as crianças para orar, por exemplo, os meninos que estão tão acostumados ao todo o colorido da mídia, da televisão, da internet, dos jogos eletrônicos. Nós somos afetados por tudo isso e, portanto, temos uma grande dificuldade porque a gente se acostuma ao barulho, à correria, à interatividade das mídias, dos filmes, das imagens, dos efeitos especiais que concorrem com o silêncio e o secreto da oração que Deus nos chama. Mas o apóstolo Paulo diz: orai perseverantemente, perseverai na oração, assim são as palavras de Paulo. É difícil orar, por exemplo, numa era de tecnologia, porque eu comentei outro dia com os irmãos aqui, há algum tempo atrás, pastor Ricardo Barbosa, pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto, ele esteve aqui na nossa igreja, falando para pastores, no encontro que nós fazemos bimestralmente, e ele disse uma coisa muito interessante. Pensa naquela turma que vivia lá na roça, e que vivia do cultivo da terra, e que tinha pouquíssimo acesso a bens de consumo e a tecnologia. Hoje, por exemplo, se você está com fome, você tem iFood no seu celular, você tem geladeira, micro-ondas, não é? Telepizza, telehambúrguer, qualquer coisa que você queira. Aquela gente vivia em um tempo em que tudo aquilo que eles precisavam, ou aquele lavrador que precisava cultivar a terra e precisava orar a Deus pelo bom tempo. O Ricardo Barbosa usou a seguinte expressão, ele diz assim: olha, eu acho que aquela turma tinha uma musculatura espiritual muito maior. Eu acho que de alguma forma, e talvez de uma forma que a gente nem perceba, os bens de consumo e a tecnologia colocam em nós uma terrível preguiça. E talvez uma grande dificuldade de orarmos e esperarmos por aquilo que Deus quer para nós. Porque eu e você nós somos filhos da geração banda larga. A gente faz o clique e o download é na hora. E às vezes eu acho que aqui no fundinho da cabecinha da gente, a nossa oração, a gente quer que seja na velocidade do download banda larga. É para já, é para ontem. Se você tem dúvida, vai para o Google, aperta o Siri. Tem gente eu nem sabia o que era isso, até muito pouco tempo atrás. Siri é um dispositivo, né, que tem alguns celulares, né? E para a turma aí que não está ligada com a tecnologia, bom, eu também não estou, mas eu sei porque as minhas filhas já estão me ensinando essas coisas, né? Outro dia chegaram lá em casa e falaram assim: pai, posso falar com o Siri? Quem é Siri, menina? Pai de quem? Quem é essa menina? Mora qual andar? Qual apartamento? Como é o nome do pai dela? Não, pai, Siri do celular. Como falar com o Siri? Aperta. Siri, você, sei lá, você faça qualquer pergunta, é um negócio de louco. Você tem dúvida? Vai para o Google, vai para o Siri, vai para, sei lá, qualquer que seja o app que seja. Pergunta para o Siri o que é oração e pergunta para a Siri se ela ora também. Vê o que ela vai dizer. Não agora no culto, depois. É difícil a gente orar. Porque eu e você estamos viciados naquilo que é imediato, naquilo que é palpável, naquilo que é concreto. Eu vi o John Piper dizer uma coisa maravilhosa, e ele conta uma história de um evangelista, o Dwight L. Moody,
O Moody foi um evangelista que ficou muito famoso em meados do século XIX, 1800 e tanto. Ele ficou muito famoso porque ele fez um ministério abençoador em Chicago, foi um grande pregador do evangelho. E conta a história de Moody que ele vai para a Escócia. E lá para a Escócia, onde ele estava pregando, ele fora convidado a ir numa escola para falar para centenas de crianças. E ele imaginou, puxa vida, o que eu vou falar para as crianças dessa escola? E ele pensou e decidiu então que ele falaria sobre oração para as crianças daquela escola. E ele começou a sua fala e para interagir com aquelas crianças, ele perguntou para aquelas crianças, o que é oração? Irmãos, para a surpresa de Moody, quando ele olha, ele viu centenas de mãozinhas levantadas na sua frente. E então ele pergunta para uma das crianças que estavam mais próximas dele. Convidou a criança e perguntou, então meu filho, me diga o que é oração. A criança então, sem titubear, respondeu assim, abre aspas, a oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Amém, irmãos? E assim respondeu a criança. E então Moody olhou para aquela criança e disse, filho, graças a Deus, porque você nasceu na Escócia. E a Escócia, irmãos, para quem não sabe, é o berço do presbiterianismo. O menino era presbiteriano, o nome do menino devia ser Robert Caires, alguma coisa assim. Sabe por quê? Porque se ensinava o que era oração. Porque além de ensinar o que era oração, via-se nas suas casas momentos de oração incessante e constante. Os teus filhos já te viram de joelhos? A sua esposa já te viu de joelhos em casa? O seu marido já te viu de joelhos clamando ao Senhor? O seu pai já te viu orando? Ele já te viu orando? Irmãos, o apóstolo Paulo nos insta, sabe por quê? Porque a oração alimenta a alma, a oração aproxima a nossa comunhão com Deus. E eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Um crente que não ora é um crente que corre sério risco. Um crente que não ora é um crente que é vulnerável. Um crente que não ora é um crente que corre perigo de vida espiritual. Você entende então que a oração é colocar diante de Deus desejos, anseios e súplicas. É diálogo profundo e sincero entre pai e filho. É confissão de pecados. São ações de graça. Aliás, Paulo não dissocia suas orações de ação de graça, mas a gente precisa encontrar esse momento, porque através das orações o Senhor nos dá graça, comunhão. Através das orações Ele faz milagres na sua vida e na minha vida. Através das orações Ele nos transforma de dentro para fora. Ele derrama a sua presença, Ele derrama o seu amor. Nós precisamos resgatar o desejo de orar. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Todos os grandes eventos e mais importantes momentos da história da igreja cristã foram precedidos por oração incessante e fervorosa. O nascimento da igreja em Pentecostes, os grandes avivalistas, homens como George Whitefield, homens como Jonathan Edwards, homens como Calvino, homens como Lutero, homens que mudaram a história, homens e missionários como John Hudson, muita gente como, por exemplo, David Brainerd, muita gente como, por exemplo, David Livingstone, foram homens de Deus que viveram e presenciaram muitas coisas que Deus fez, porque foram homens que viveram as suas vidas de joelhos na presença do Senhor e oraram perseverantemente. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Vigiai. Orai perseverantemente, vigiai com ações de graça. Esses dias nós estávamos conversando no nosso grupo familiar. Há uma música dos Arrais, uma banda muito boa, excelente,
e eles têm uma música chamada Herança. É uma música feita em homenagem ao avô. Olha que bela canção, assim ela diz. Um testemunho de uma vida. Ele acorda quando ainda está escuro e apalpa a parede até chegar no quarto que ele consagrou, sozinho em oração ao construir o seu lar. Quebrantado, ele abre a palavra, buscando em Deus descanso encontrar e a paz que enche o coração de esperança que não vai achar em outro lugar. Nas mãos de Deus derrama sua vida, que trocaria pela salvação de cada membro de sua família, e esta é a herança que deixou. Que bela herança que um avô pode deixar para os seus netos. O exemplo de um homem que vive de joelhos em oração na presença do Senhor. Essa é a primeira recomendação do apóstolo Paulo. E sabe o que me chama a atenção? Logo, depois que ele insta a orar, ele faz um pedido de oração para si. Irmãos, ele estava preso, prestes a ser julgado e condenado de morte. Sabe o que o apóstolo Paulo pede? Versículo 3 e 4. Ele pede para que Deus o livre? Ele pede para que Deus o solte das cadeias? Não. Ele pede para que Deus lhe dê mais oportunidade para pregar o evangelho. Esse homem amava o Senhor mais do que amava a sua própria vida. É esse homem quem diz para mim e para você: por favor, orem perseverantemente. Segundo conselho do apóstolo Paulo: andem em sabedoria. Versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora e aproveitai as oportunidades. Irmãos, no início do meu ministério pastoral, fui ordenado em dezembro, 10 de dezembro do ano 2000. Eu fui trabalhar numa congregação na Ceilândia, no conjunto ali 21 da Ceilândia Norte, bem próximo ao Corpo de Bombeiros. Eu trabalhei numa região ali e a igreja tinha inúmeras dificuldades. E um dos grandes problemas que a igreja tinha era uma igreja que fora plantada no meio das quadras ali. Era uma casa, tinha sido uma casa de esquina que eles adquiriram e ali trabalharam e ali virou uma igreja. E ali foi onde eu comecei a pastorear. E eu comecei a perceber que uma das grandes dificuldades que a igreja tinha no meio da vizinhança é que ela tinha um péssimo testemunho para com os de fora da igreja. Eu ouvi histórias que você não pode imaginar. Eu ouvi histórias, por exemplo, da mulher do pastor saindo aos tapas com as vizinhas mais próximas. Eu vi história de pessoas da igreja, de jovens, de adolescentes na igreja, que muito macularam o testemunho da igreja por conta da sua vida lá fora, ou por conta da promiscuidade da vida, problemas desse gênero. E aí eu percebi que quando aquela comunidade olhava a igreja, ela não olhava aquela igreja com bons olhos. Essa igreja aí, daquele pastor que passou por aí e fez isso, essa igreja aí da sua esposa que fazia isso, essa igreja aí daqueles jovens que fazem isso e aquilo. Irmãos, e nós precisamos prestar bem atenção numa coisa. O apóstolo Paulo primeiro pede que nós busquemos andar em sabedoria, e eu quero relembrar a você que sabedoria não é acúmulo de conhecimento. Sabedoria não exclui o conhecimento, ou aquilo que a gente chama de inteligência, não. Mas ela não é necessariamente o seu sinônimo. A melhor ou a mais clara definição de sabedoria que a gente pode dar é que a sabedoria é o temor de Deus aplicado à nossa vida. São os princípios de Deus aplicados assim. Olha o livro de Provérbios, por exemplo, que é um livro de sabedoria. É um homem temente ao Senhor que olha para a vida e diga: faça isso. E ele diz que a fonte da sua sabedoria é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Portanto, a sabedoria é o temor de Deus, trazendo para nós os seus princípios e fazendo com que eu e você apliquemos os princípios do Senhor nas nossas vidas como um todo. Estudo, trabalho, família, finanças, escola, faculdade,
convívio entre irmãos, convívio entre amigos, seja lá o que for, você precisa pedir a Deus sabedoria para aplicar na sua vida e vivê-la de uma forma melhor. O contexto aqui, quando o apóstolo Paulo fala do evangelismo, é um contexto específico do testemunho cristão lá fora, e por isso ele diz: procure sabedoria para que você dê um bom testemunho para com os que são de fora. Sabe por que a preocupação do apóstolo Paulo? E deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Quando você diz que é cristão, quando você assume a identidade cristã, as pessoas olham para você de um outro jeito. Olham para você de uma outra forma. As pessoas fazem um juízo daquilo que é ser cristão. Ser cristão é indissociável do Cristo que nós cremos. Nós somos cristãos porque nós servimos a Cristo. E porque nós servimos a Cristo, nós precisamos ser parecidos com Cristo. E o fato é que as nossas ações, os nossos gestos, a nossa forma de ser, de viver, de trabalhar, de falar, de gesticular, seja o que for, de existir, ela jamais pode ser dissociada com o cristianismo que a gente prega, com o Deus que a gente adora. Porque se a gente adora um Deus que é santo, ele diz: sede santos porque eu sou santo. Se a gente adora um Deus que perdoa, ele diz: perdoai porque eu já perdoei vocês. Portanto, nós precisamos pedir a Deus sabedoria, porque é através da minha vida e da sua vida que as pessoas vão ouvir do testemunho do Evangelho. A minha vida, ela servirá como benefício ou um malefício à causa do Evangelho. Essa é a compreensão bíblica. Eu já disse para vocês, todas as vezes que eu tenho alguma conversa com as minhas filhas, que ainda crianças, e eu percebo que elas, a forma como elas entendem o fato de que o pai delas é pastor, eu tremo diante de Deus. Porque eu sei que o meu testemunho, ele é essencial e fundamental para a construção ou para a destruição da vida cristã que eu quero plantar nos seus coraçõezinhos. Você entende então que porque naquela cabecinha infantil, quando a gente está passando lá no meio da praça e tem lá um cara assando uma carne e ela diz assim: compra papai. Eu falo: filha, mas não trouxe a carteira, só vim descer com o cachorro. E ela diz: uai, não tem problema, fala que é pastor, vai lá e pega o frango. Eu acho que se eu falar que eu sou pastor, nem ovo eu levo para casa. Você entende o que passa na cabecinha dela? Eu falei: não, filha, não é bem assim. Vai lá, papai. Você não prega a Bíblia, você não ensina a Bíblia. Vai lá, diz que é pastor, leva o frango para casa, depois volta e paga. Ela não consegue dissociar o fato de que, se eu digo que sou pastor, inevitavelmente eu preciso ser um homem correto. Qual é o testemunho que eu dou para ela? Qual é o testemunho que eu dou para os de fora, para os meus vizinhos, os vizinhos que passam pela minha porta? As pessoas que convivem comigo. Irmãos, isso é coisa séria. Sabe por quê? Porque eu e você somos as mãos e os pés de Jesus para aqueles que estão ao nosso lado. Eu e você somos a extensão de Cristo na vida das pessoas. E Cristo precisa tocar as vidas das pessoas, através de você, através de mim. Isso é muito sério, e é por isso que o apóstolo Pedro, por exemplo, exorta dizendo o seguinte: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Mantenha o seu testemunho e o seu procedimento no meio, desculpe, irmãos, no meio dos gentios. Pedro ainda diz o seguinte: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto com as suas ameaças nem fiqueis alarmados,
Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor e boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o seu bom procedimento em Cristo. Como é o seu procedimento em Cristo Jesus? Como é a sua vida? E agora eu trago a você um alerta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você dá um mau testemunho, portanto, muito cuidado, porque assim a Bíblia diz. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Você será réu do escândalo causado contra o nome de Cristo e da sua igreja. Esse é o alerta da Bíblia contra mim e contra você. E quem tem ouvidos, que ouçam. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Um dia, todos nós estaremos diante do tribunal de Deus. E é por isso que com toda mansidão, mas que com todo temor, o apóstolo Paulo diz: andem em sabedoria para com aqueles que são de fora. Porque aquilo que vai favorecer ou vai macular o evangelho depende muito da forma como nós vivemos a nossa vida lá fora. Quarta recomendação do apóstolo Paulo está aí no versículo 6. Dá uma olhada comigo. Versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Irmãos, Paulo ainda tem em vista a conversa com pessoas que não são cristãs. E ele diz uma coisa muito interessante. Seja ela temperada com sal. Sabe o que é a palavra temperada com sal? É a palavra boa. É a palavra... Você já viu, por exemplo, quando você está na sua casa e vai chegando na hora do almoço e aí alguém lá na cozinha começa a fazer aquele bifão acebolado? Gente, eu salivo na hora. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele fala assim: a sua palavra precisa fazer os outros salivarem. A sua palavra precisa ser boa, boa de forma que chame a atenção, boa de forma que as pessoas parem para te ouvir, boa de forma que ainda que eles discordem de você, eles levem no coração algo do que fora dito a eles. A sua palavra precisa ser boa. Sabe algo que acontecia naquela época, daquele início da era cristã? O apóstolo Paulo sabia muito bem disso. Havia muitas e muitos boatos acerca daquilo que eram os cristãos e muitas difamações acerca dos cristãos, pelas nossas atitudes e pelas nossas palavras, dizendo: tome cuidado com aquilo que você fala, tempere com sal, dê gosto. É muito provável que o apóstolo Paulo tinha em mente aquilo que Jesus falara quando afirmara que eu e você somos luz do mundo e sal da terra. Você precisa dar sabor a esse negócio. Você precisa entender que a todo tempo e em tempo todo a vida cristã ela é difamada. Portanto, a afirmação e a orientação de Paulo para nós é: falemos graciosamente, transmita graça no seu falar. Faça com que as pessoas levem a sério o que você ouve e que o testemunho de Cristo Jesus fixe na cabeça das pessoas. Não perca a oportunidade, diz o apóstolo Paulo, porque ele sabia que todo momento era importante. E por fim, a última recomendação do apóstolo Paulo para nós é: valorizem a vivência comunitária. Olhem comigo o versículo 10 em diante, eu quero ser breve aqui. O que você vai ver aqui nos versículos 10 em diante é uma série de recomendações e saudações do apóstolo Paulo.
Mas aí você talvez pense, e é preciso que a gente se pergunte, o que a gente pode extrair de lição de uma série de recomendações que o apóstolo Paulo faz de pessoas e irmãs amigas. Irmãos, algumas lições muito preciosas. Por exemplo, dá uma olhada aí, deixa eu ver aqui, versículo 10. Saúdo-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Perdão, eu pulei, vamos lá para o versículo 7. Ele fala de Tíquico no versículo 7 e Onésimo. Quem são Tíquico e quem são Tíquico e Onésimo? Irmãos, Tíquico é um irmão em Cristo, a quem Paulo descreve como fiel ministro e servo no Senhor. Você vai encontrar a menção de Tíquico lá no capítulo 20 de Atos. Era um homem natural da província da Ásia, aliás, dessa região aqui de Colossos. E ele fora incumbido por Paulo para voltar para Colossos, e ali provavelmente ele era também o portador da carta, e ele vai a Colossos para dar notícia aos irmãos acerca da vida dele. Onésimo era aquele escravo de quem Paulo mencionara quando ele escreve a Filemão, e é muito provável que nessa viagem o apóstolo Paulo mande a carta a Filemão junto com Onésimo. E Onésimo era um escravo fugitivo que de alguma forma se encontrou com Paulo, provavelmente na prisão do Paulo, e ali transformara-se num cooperador de Paulo, e agora Paulo manda ele de volta para acertar as contas com seu Senhor, mas que agora o seu Senhor o recebesse, não como escravo, mas como um irmão em Cristo Jesus. Quem mais são as pessoas a quem Paulo saúda? Agora, Tíquico e Onésimo, Paulo recomenda para que a igreja os receba bem, porque eles levavam notícias de Paulo. E agora, no versículo 10, ele manda a saudação de Aristarco, Marcos e Jesus, chamado Justo. São 3 nomes judeus, tá bom? Aristarco, também companheiro, há pequenas menções em outros textos da Bíblia, era um judeu também, você vai encontrar lá em Atos 13, no capítulo, não em Atos 13, irmãos, em Atos 13 você vai encontrar Marcos. Sabe quem é o Marcos aqui? É o mesmo João Marcos, quando da primeira viagem missionária de Paulo, ele era parente de Barnabé, ele era primo de Barnabé, Barnabé leva ele para viajar com ele. Só que no meio da viagem, João Marcos desiste, e ele volta, enquanto Paulo e Barnabé seguem viagem. Por ocasião da segunda viagem missionária, Barnabé diz para Paulo, agora eu vou levar Marcos comigo. Paulo diz assim, de jeito nenhum, ele abandonou a gente lá atrás. Você vai ver isso lá no capítulo 13, versículo 13 de Atos. E lá no capítulo 15, quando Paulo diz assim, você não leva ele não. Diz a Bíblia que por causa de João Marcos, houve tal desavença que Paulo e Barnabé se separaram naquele ministério missionário. Sabe o que é maravilhoso aqui? Agora Paulo está recomendando Marcos, dizendo receba o bem. Houve reconciliação aqui. Logo em seguida o apóstolo Paulo fala de 3 gentios, Epáfras, que provavelmente aí no versículo 12, Epáfras, que já havia sido mencionado, Epáfras é o fundador dessa igreja. O apóstolo Paulo também saúda Lucas, o médico, tá? Lucas é o mesmo autor do livro de Atos e o mesmo que escreveu o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Lucas, e ele saúda 2 pessoas na igreja de Laodiceia, Arquipo e Ninfa, uma mulher, provavelmente uma mulher rica, que recebia a igreja na sua casa. Quais são as lições que a gente tira daqui? Uma muito importante. Essa lista de Paulo, de saudações e recomendações, elas de alguma forma identificam a igreja de Jesus. Judeus, gregos, homens, mulheres, senhores, escravos, pobres e ricos, todos diferentes, mas todos colaboradores em nome de um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Veja se isso não é igreja. Havia saudação a um aqui chamado Demas. Demas foi um que abandonou o apóstolo Paulo e muito provavelmente abandonara a fé cristã, segundo o apóstolo Paulo escreve lá em Timóteo, porque ele amara o presente século, assim nas palavras de Paulo. Não é assim a igreja? A gente discute, a gente reconcilia, tem gente que abandona a fé cristã, tem gente que não caminha mais conosco, tem gente rica, tem gente pobre,
Tem mulher, tem homens, tem diferentes. Mas nós temos um desafio. Nós somos uma só comunidade. Nós temos um só Senhor. Sabe qual é a lição de Paulo aqui para nós? Lutemos por essa vida comunitária, irmãos. Sabe por quê? Porque eu com você sou muito melhor do que eu mesmo. Sabe que C.S. Lewis diz uma coisa muito bonita quando ele fala da amizade? Ele diz assim: quando um amigo da gente morre, morre um pouquinho de mim também. Sabe por quê? Porque tem aquela risada que só aquele seu amigo consegue tirar de você. Tem aquela emoção que só é extraída de você através daquele amigo. E porquanto, quando aquele amigo vai embora, você perde um pouquinho de você mesmo. E é por isso que eu digo que eu com você sou melhor do que eu sozinho. E nós juntos somos muito melhores do que nós separados. É fácil? Não é não. Mas nós somos irmãos. Você entende isso? Irmãos em Cristo. O sangue que nos gera é um sangue santo e precioso. O sangue que nos gera transpõe barreiras culturais e sociais e nos torna somente um no Senhor Jesus. Irmãos, essas são as recomendações de Paulo para você. Você que é a igreja, eu e você que somos igreja, que vivemos por lutas, que somos tentados na nossa fé, que somos tentados a nos desviar da nossa fé. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo. Vivamos nela, lutemos por ela,